Então, voltando aqui para o nosso Colab, eu vou então fazer a conexão, tá, do nosso database que a gente viu lá com o Python. A gente vou importar aqui então as bibliotecas. Eu vou usar o Pandas para o Pandas, ele é uma biblioteca que a gente vai ver mais para frente no curso só de Pandas. Eu estou usando ela aqui para a gente retornar ela um pouco mais fácil, mais bonita. Ela tem uma função de ler, ler códigos SQL, tá? E ela já retorna num data frame para a gente, né? Acho que fica mais visível, então eu vou usar ela para a gente fazer essas consultas. E a biblioteca que a gente vai fazer a conexão é essa SQL Alchemy. Ela tem essa função aqui, Create Engine, que é com ela que a gente consegue conectar nosso banco de dados, tá? E para a gente fazer a gente consegue rodar o SQL também direto no código, tá? Python, a gente consegue com esse load extension, umas magic functions que a gente também já viu em outro curso, tá? A gente já viu essas dicas, né? Tem um curso somente disso, dessas dicas do Jupyter Notebook, né? Tipo uns macetinhos, as tricks do Python. Então, quando a gente rodar essa aqui, eu rodei essa, eu vou rodar essa aqui também, ó. Então a gente já fica aqui no esquema para conseguir rodar o SQL direto no Jupyter, tá? Aqui são as credenciais, essa parte aqui a gente não muda, tá? O que a gente vai fazer é fazer a conexão no nosso banco de dados, nas portas, tá? Tudo mais. Então eu vou rodar isso aqui para a gente criar a conexão e já fazer a conexão aqui. Aqui, ó, estou conectado certinho meu servidor lá no meu database, tá? Essa parte aqui de criação a gente como vai ser, a gente vê. Isso é uma outra cenas para o próximo capítulo. Tranquilo? Então vamos dar início aqui à prática dos comandos principais, tá? Eu vou focar bem mais nos comandos, nos três tipos, no DDL, DQL e no DML, tá? Para a gente praticar. Como a gente já tem esse database, a gente vai poder fazer as nossas manipulações. Eu vou começar aqui com select. Select, como eu falei, a gente vai usar bastante, tá? Select é a instrução para selecionar os dados, tá? Recuperar esses dados do banco de dados. Ele tem essa sintaxe aqui. Quando a gente quer retornar todos os dados do SQL, a gente faz esse select asterisco from a tabela que a gente quer. Tá? Ou, se você não quiser trazer tudo, você pode passar as colunas que você quer separadas por vírgula. Tá? Então a gente vai fazer aqui um select asterisco from, nome da tabela. A gente vai aprofundar mais sobre isso mais para frente, tá? Porque o foco aqui, eu queria mostrar isso antes, porque a gente vai fazer o foco aqui do DDL, que é o nosso create, né? Nossa manipulação. Então aqui eu vou fazer a criação de uma tabela. Então, como é que eu faço? Eu faço create table, eu dou o nome da tabela, eu abro parênteses e eu coloco aqui o nome da minha coluna e que a gente viu o tipo de dados, eu coloco o tipo de dado que eu espero que ela receba. Tá? Os parâmetros especificam da coluna, como eu falei, os tipos de dados especificam o tipo. Tá? Então, nesse caso aqui, como eu falei, eu vou rodar esse comandinho aqui para eu conseguir rodar aqui a nossa criação das tabelas. Então, se eu vier aqui no meu page admin, eu vejo aqui que eu tenho só as tabelas do nosso banco de dados aqui. Eu vou criar duas novas tabelas chamadas teste e teste 2. Tá? Essa teste ela tem um nome, idade e CPF. E aqui eu também vou ter uma teste 2 igualzinho. Nome, idade e CPF. Tá? Aqui eu tenho um varchar de 100, varchar de 100, CPF varchar de 11 e a idade um small int. E aqui sempre não pode ser nulo a idade. Eu não estou contando com chave primária nem estrangeira no momento, tá bom? Então, quando eu rodo isso aqui, com esse comandinho magic function, ele já dá para mim aqui, ó, done. Então, criou certinho a minha tabela. Então, eu tenho duas tabelas novas criadas aqui. Vamos ver se funcionou aqui. Vou dar um refresh aqui. Aqui, tenho já aqui minhas duas colunas, as duas tabelas criadas. Se a gente entrar aqui, às vezes demora um pouquinho. Esperar carregar aqui para a gente ver a criação delas aqui. Então eu tenho aqui meu teste 2, ó, já tem o nome, small int, certinho, como eu criei lá no Python. Então a gente consegue fazer essa conexão tranquilamente de criar
coluna, tabelas, de alterar e fazer isso refletir dentro do nosso banco de dados aqui PostgreSQL. Tranquilo? Por isso que eu falei, a gente vai focar mais no Python, que nosso dia a dia a gente vai usar bem mais. Tá? Então, aqui a gente criou duas tabelas. Para quê? Agora a gente vai fazer o alter. Tá? A gente pode usar dentro do DDL ainda, a gente tem o alter, que é o table nesse caso, e o rename. Como é que é a sintaxe dele? É alter table, nome da tabela e a ação que você quer deseja realizar, né? Usando esse comando, somos capazes de adicionar, alterar, deletar colunas e adicionar chaves também, se a gente quiser. Pô, tipo, eu criei agora a minha tabela, mas eu não coloquei nenhuma chave primária, nenhuma chave estrangeira. Se eu quiser, eu não preciso deletar a tabela e criar ela de novo. Eu posso simplesmente fazer um alter table criando, tá bom? Então, aqui novamente, dentro da tabela teste, eu quero alterar o nome da coluna. Qual é a ação que eu quero fazer? Eu quero dar um rename column, tá? Que é renomear a minha coluna nome para nome completo, tá? Então, vou ver aqui, ó, vou dar um alter table, vamos ver se vai funcionar. Done, então deu certinho. E aqui eu posso fazer lá, ó, isso aqui esse information schema é uma tabela padrão lá do PostgreSQL que ele cria para a gente saber todas as colunas, todas as tabelas que a gente tem no esquema público, tá? Então eu só estou dando um select aqui, rapidamente, só para ver, ó, se a gente der uma conferida aqui, ó, o nome foi alterado certinho, tá? Eu volto, posso vir aqui também na minha coluna teste, deixa eu dar um refresh aqui. Com refresh, minha coluna tables, teste, columns, e aqui, ó, nome completo. Já não é mais nome, virou nome completo. Então o alter table também funcionou corretamente. E agora eu criei aquela teste 2, né? Aquela tabela. Porra, tava distraído, criei uma tabela errada, a mais, praticamente igual a outra. Eu falei, pô, vou ter que deletar. E como é que eu faço isso? A gente usa o drop table. E o que isso quer dizer? A gente está dropando uma tabela. Tem uma particularidade que é importante no drop table, que é essa informação if exists, tá? Porque ela vai dropar a tabela somente se ela existir. É bom a gente sempre colocar isso, porque se a gente for rodar 2 vezes o mesmo comando, a primeira vez ele vai deletar certo, mas a segunda ele já deleta errado, porque ele vai dar erro, porque ele vai falar que a tabela não existe. Se ele já pode fazer essa verificação direto com esse comando if exists, ele já verifica se a tabela existe ou não. Se existir, ele deleta, se não, ele ignora, tá bom? Isso é importante assim no flow do trabalho, né? Para não dar erro de quebrar o teu código por causa de uma besteira dessa. Então, sempre boa prática colocar isso na frente, if exists. E a gente também tem o Cascade aqui. O Cascade, caso a tabela que você tente remover ela tiver alguma view criada dela, alguma chave estrangeira, ou algum objeto, o Cascade ele permite você sair deletando tudo, sacou? Que tem nela. Então você, tipo, ao invés de sair deletando todas as coisas na mão, você bota um drop table Cascade, ele já faz em cascata mesmo tudo, tá? E o restrict ele se recusa a remover a tabela se houver algum objeto que dependa, tá? Por padrão, ele vai sempre usar esse restrict. Então ele já fica esse formato aqui, ele já está com restrict aqui encapsulado, né? Então quando a gente quer que ele delete, a gente tem que obrigatoriamente botar o cascade. Tranquilo? Então aqui, ó, a gente vai dar um drop table, beleza. Dropei a tabela teste 2. Então, se eu vier aqui, novamente no nosso Postgres, a gente está com o teste 2 aqui. Vou dar um refresh. Teste 2 foi embora. Tranquilo? Mais uma vez, funcionou certinho. E aqui é a mesma coisa que eu falei. O drop table ele tem essas particularidades. Quando a gente quiser não quero deletar a tabela, mas eu quero limpar todos os registros dela, mantendo só a estrutura. Eu faço um truncate table aqui com o nome da tabela.
Como eu falei, ele remove os dados da tabela mais rapidamente, mantendo a estrutura, removendo só os dados. Tá? Aqui a gente não tem informação nenhuma na tabela, mas aqui eu quis colocar a sintaxe de qualquer jeito. Truncate table, teste, ele vai rodar aqui e vai limpar todos os registros.